Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje nós vamos falar como odiar o liberalismo. Comigo está o Edwards Miranda. E aí? Também está o André Rocha. Oi, bom dia. E outro liberal sem vergonha, o Vitor Alexandre. Oi, boa tarde. Mas antes, fala aí o que as pessoas, os recadinhos das pessoas, tudo aí. Recado principal pra galera que tá ouvindo agora, seguir a gente no Instagram, Pra Ser Sincero Podcast. E no YouTube também? No YouTube também. Que a gente vai abrir os negócios de corte. Vai daqui a um abrir tempo. em julho. De 2022. Glória, 2021. Estamos esperando a câmera do Danilo. Mas só falta a minha câmera. Só. É E a Só. sua? A minha tá em Vaza Grande. Ou seja, senhores, no ano que vem teremos os cortes. Fiquem sossegados. A minha tá em São Paulo. Muito bem, Vitor Alexandre. Você tem a nos dizer de como odiar o liberalismo. Manda. Muita coisa, na verdade. Mas antes, eu queria falar com as pessoas que nos ouvem, porque elas estão nos ouvindo, sobre como... talvez as pessoas não saibam ainda, mas nós quatro aqui, os criadores do podcast, nós somos... Os criadores, o cara chegou depois. É, você tá ligado que você foi Não, um agregado, né? Os criadores do podcast aqui, a gente... E você? A gente... Ok, amigos, ok, Edwards. A gente... na questão política, social e econômica, a gente é mais voltado pelo lado libertário. Eu odeio o termo ANCAP, eu acho que quem se identificou como ANCAP provavelmente é um drogado, porque o nome ANCAP é horrível. Criança é coisa de 15 anos. Foto de anime. Foto de anime no perfil. O Rafael Lima é criança até hoje. Sim. Quem é Rafael Lima? Ele é amigo, hein? Não, Abraço. mas sério. Abraço, queremos você aqui. Pô, a gente podia falar com ele pra ele dar um... Cara, eu peguei Vai, uma raiva vai. dele que eu não tô Não afim fala de falar. isso, porque agora não tem como Não, chamar mas ele para, aí mais. você vai fazer com que as pessoas odeiam o libertarianismo. Se ele vir aqui... Não, Ele não vai vir aqui. não vai vir aqui. Seria online. Mas, Então, foda-se. e se ele ver esse podcast agora? Pau no cu dele. Ok, então, pelo menos você tem uma opinião. Gostei muito dele por um tempo. Até Até ele cagar comigo. com você especificamente? Até a gente fazer um contrato e ele não cumprir esse contrato. Eu não sei exatamente o que Coisa você tá falando. de quê? De liberar. Que tipo de anarcocapitalista libertário que Mano, não- abraça o contrato, faz um contrato e não cumpre o contrato? Até porque liberdade de contrato, na minha opinião, é a base do libertarianismo. Executa o contrato, Não tem nem filha como eu da puta. compartilhar com ele agora esse podcast. Claro que tem, mano. Claro. Continua aí, continua aí. É uma Não, obrigação compartilhar. Mas você. Não, mas tem vários Rafael Lima no mundo. Você não tá falando especificamente de um. Você tá confundindo. com o que eu tô Né, falando, calma. gente. Então, Continua. eu queria falar que o objetivo desse podcast, atualmente, é trazer as pessoas mais à questão da liberdade, certo? Liberdade. A gente tá... Quando você explica para as pessoas o Um seu podcast você criado, fala. um podcast 9 segundos. criado para trazer as pessoas mais próximas à liberdade. 6 segundos e contando. E você, André? Ah, eu faço um podcast, pra ser sincero. Ah, eu edito Fala um. sobre o quê? Eu edito podcast lá com a galera e Você tal. não edita mais. Você não edita, É. mano. Na verdade, você nem editava. É. Você só vem Sejam aqui porque sinceros. você não tem amigos, né? Ah, então, eu emprestava meus equipamentos lá pro podcast. Não é seu daí... equipamento. Hoje eu pago pra... É pra gastar gasolina e ficar um pouco fora de casa. E o objetivo principal é trazer a liberdade pro dia a dia. E ganhar E dinheiro. você, Edwards? Ah, eu apresento um podcast. Não, quem apresenta sou eu. Eu participo de um podcast, pra ser sincero podcast. Fala sobre o quê? Você responde o quê? Que fala sobre liberdade. Só isso. Bosta! Então, o termo Eu liberdade. não falei o meu. O Fala as o seu. pessoas Ah, perguntam, você fala? Inclusive, eu apresentei pra um monte de gente numa festa que eu fui esse final de semana. E aí, o que Mas você fala? festa não Todo mundo pode. perguntou O logo, que você né? fala? Aí eu falei assim, lá a gente ensina você a defender a liberdade. Eu peguei minha bebida e saí. Ixi, olha a cena. Top. Ele colocou gasolina assim no coisa, explodiu, saiu andando no slow motion. Deixa eu contar um episódio específico dessa festa que eu tava lá e a pessoa perguntando o que eu fazia. Então, eu sou estudante de medicina, é a primeira coisa que eu falo. E ó, logo em sequência, que eu sou formado em biologia. Aí depois É o ponto eu baixo falo- da conversa, óbvio. Depois eu falo que eu tenho um podcast, a pessoa me pergunta e ela abriu na minha frente e ela começou a ver, ela... Caralho, tá postado mesmo. Caraca, ele leu pra mim um título lá que eu falei, cara, isso é clickbait, que ele tá achando que a gente era de esquerda, né? Aí ele, não, a gente é liberalzinho de merda, a gente fala mal do Estado. Ele, na moral,
Ele não acreditou que existia um grupo aqui em Porto Velho que falava mal do Estado. Aí eu falei, temos um nicho ali. Olha só, Temos tá vendo? E Olha ele aí. é o Thiago. Olha aí, Um abraço. abraço, pro Thiago. Thiago, o Queremos quê? você aqui. Só lembro do Thiago. Abraço, Thiago. Ok, um abraço, Thiago. Mas voltando ao que você tava falando. Eu até esqueci, né? Você Não, tem não. um pouco de limite mesmo. Eu não sou biólogo. Não, A edição hoje vai ser difícil. eu tava falando sobre como a gente é libertário, porém a gente nunca é libertário. Um podcast que defende liberdade. Porém a gente nunca se aproximou do nosso ouvinte ao falar isso e falar o porquê que a gente de fato chegou a ser libertário, /liberal, /ANCAP, /comunista, entende? Eu acho que o podcast, o objetivo do podcast de hoje, nosso, é justamente a gente conversar nossas opiniões de como a gente chegou até aqui, o que a gente defende e porque de fato é fácil odiar liberal, né? É isso. Como odiar o liberalismo. Como odiar o liberalismo. Começa odiando a gente. É um tutorial, Se você odeia a gente assim, compartilhe pra 10 pessoas que você ama. Que aí... Não, na verdade é o contrário, compartilhe pros seus inimigos. Que daí vai fazer eles ficar com tanta raiva. Podcast Mas os da inimigos broderagem. deles serão nossos aliados, porque eles são nossos inimigos. O inimigo do meu Mas se alguém inimigo é meu amigo. escuta Na intenção de odiar e acaba gostando, porque nem sabia o que era, só odeia. Na verdade, convenhamos, grande parte das coisas que a gente diz que odeia é porque a gente nem conhece. Não conhece, É né? verdade. Eu tenho muita gente que odiava fundações. Vocês conhecem Pode o falar. comunismo pra odiar, assim? Aliás, vocês odeiam o comunismo? Não. Não, Tipo, não, Cara, mais ou odiar, menos. não. Tenham base pra falar. Eu também não tenho. Tenho base pra ódio. falar. Porque, puta que pariu, né? Se eles forem convenientes em defender o que eles de fato Mas- defendem, ok. Mas Mais pra frente eu vou abordar como é que pelo menos eu enxergo esse negócio de comunismo e a galera que, de certa forma, faz... Não sei se a palavra certa é um culto, mas sempre faz referência a Stalin, a Lenin. Isso é por causa de marketing, cara. Eu também acho Né? que... Recentemente, Capitalismo essa semana puro. aí, foi aniversário do Che Guevara. Che Guevara, Um monte de né? gente, nossa, não sei o quê. Só que- Literalmente uma pessoa que tem uma bandeira LGBTQS no Twitter tá elogiando o aniversário de Che mas Guevara, aí, um cara que cara, assassinava É só marketing. homossexuais. Tipo. É. Mas eu acho que tem uns insights muito legais que negócio de defender a liberdade. Na parte do comunismo e do Che Guevara, os Sim. caralho. Mas na teoria. enfim, dá pra explicar isso se quiser. Ou, por exemplo, eles defenderem a China, sendo que a China hoje em dia persegue homossexuais. Então, assim, Um dia a gente faz um episódio chamado Como Amar o Comunismo. Bom, Hoje é como odiar o liberalismo. é como odiar o liberalismo. A primeira pergunta que eu separei aqui, aí eu faço e quem se sentir confortável em começar a responder, fica à vontade. André. Como você começou a defender a liberdade? Eu? Pode ser, vai. Tá, eu nunca tive um conhecimento muito teórico avançado sobre liberdade até 2015. Mas eu sempre defendi a ideia de que... 2015 é bem antigo assim, porque eu comecei em 2017. Ok, biólogo. Mas é porque eu não tinha nenhum conhecimento teórico, mas eu sempre tive essa visão de que você pode fazer literalmente o que você quiser, digamos assim, né? Eu nunca entendi muito a questão de proibir drogas ou proibir armas, ou a questão de, por exemplo, econômica. Principalmente social, mas também econômica. Eu sempre defendi isso, mas não sabia exatamente o que isso era. Tipo, o que de fato existe alguém também que defende isso como eu. E aí eu tava no YouTube um dia, eu vi um canal das radicais, do Rafael Lima. Queremos você aqui, né? Não mais, eu acho. E Não ele- ouça o que o Danilo falou. Danilo, ele é biólogo, formado em universidade pública. E aí eu comecei a estudar, eu falei, cara, que negócio interessante. Estudei, comecei a ver o vídeo dele, todo dia vendo o vídeo dele. Aí eu ficava aí, começo lá de 2016, eu comecei a ficar irritado com o Estado. Falava, odeio essa praga, odeio o Estado. E ficava no Twitter lá. Tem que acabar mesmo, né? Aí ficava no grupo de Facebook lá, entende? Nossa, e o Estado? Que E o Estado? Que demais. Cara, isso dá pra resolver sem o Estado. E era só isso. E aí é porque é um ódio que a gente cria no começo ali natural, porque é com uma verdade É uma jogada na sua fase, cara. né? Tem uma analogia pra isso. E fale. Que é quando tu é meio que oprimido, tu é uma mola, tá ligado? Sim. E tu vai se comprimindo. E quando tu sua descobre a força verdade, tá- tu quer espocar, que nem uma mola quando quem solta. engraçado quem é o esse. tio da física que estudou o Tio da comportamento dos molos? física. Ixi, não lembro. Quem? Hulk. Lady Hook, né? Tem esse rolê que
você comprime a A força tá no mola, sentido contrário. Aí quando você solta, ela tem o seu máximo de extensão, o seu, Isso. literalmente o outro lado, o oposto, Isso, e ela vai recuando. isso. Vocês enxergam o Eu- liberalismo Não, assim? Pode eu ser só que falei sim. quando tu descobre e quer disseminar ódio, Na verdade, tu é desse jeito. Eu entendeu? enxergo isso que você falou, na verdade, em todos os meios. Quando você, por exemplo, começa a fazer uma dieta, no Verdade. começo você é um cara chatão, querendo Verdade. falar pra todo mundo, pô, vamos fazer essa dieta, e se é bom pra sua saúde, não sei o quê. O cara da academia, né, O mano? cara da academia, quando começa a academia, não, pô, tem que fazer atividade física, Cara não do sei o quê. crossfit. O cara do crossfit, o cara do café sem açúcar. No começo, nossa, Café você. com manteiga. Nossa, você toma café com açúcar. Que chato. Isso a gente faz o tempo todo com literalmente tudo. Eu adoro o cara do A questão do podcast. liberalismo Como assim você- é só mais um. Tu adora o Faz quê? sexo. O cara do podcast. Não, acordo e ouço 7 podcasts, vejo 25 vídeos de motivação, aí dá meio-dia no Caraca. trabalho, porque eu já vi muito vídeo de motivação e esqueci de E tô trabalhar. cansado. Esqueci de trabalhar. O Danilo ficou meio chateado ali, eu acho que contou a história dele. Não, que é isso, Danilo. Tu estuda medicina, eu acho. É, Eu acordo, bato. Vai, continua. terminou, Edwards? Sim, pode falar. Então, aí eu fiquei defendendo a liberdade até um certo tempo, até que eu entrei num grupo, Students for Liberty, né, SFL. Que aí Conheço foi esse um grupo. passo mais legal, porque volta na questão de fazer eventos para a liberdade. Foi lá que eu conheci, inclusive, 3 pessoas, não, várias pessoas, mas eu conheci 3 pessoas. André, Edwards e Danilo. Até hoje eu me arrependo disso, mas... Foi dos dessa maiores época que erros eu da minha comecei a vida. tomar ansiolítico. Só que daí depois disso, o que que tu acha do liberalismo? E aí então, basicamente chegou isso, aí a gente começou a criar um projeto que de fato defende a liberdade, o que fica só no Twitter reclamando, que é esse podcast. E pro futuro, na minha humilde opinião, eu acho que... Não, Você você tá- está pulando minhas perguntas. Segura, segura. Ah, tá. Não, então- responde aí como você... Segura. Já respondeu. Tá, agora então eu- eu já respondi, eu não vou querer falar mais nada sobre. Ótimo, Ok. é o melhor que você faz. E você, meu jovem? Velho. André, como é que você começou... Quando você começou a defender o rolê da liberdade? Será que um dia você defendeu esse negócio? Égua, eu nunca tive um insight desses assim, tipo, caralho, porra, agora eu Sou defendo a libertário liberdade. máximo. Desde sempre que nem o Victor falou, tipo, sempre defendi o negócio, não entendia muito bem por que droga era proibida, por que arma era proibida e sempre fui meio contra o sistema, né? Tipo um esquerda. Rebelde. Um esquerda normal. Só que, se eu não me engano, foi quando eu comecei a ver vídeos do Daniel Fraga. Danilo? Danilo não. Daniel Fraga no YouTube, Clássico. em 2012. E quando eu comecei a estudar economia, entendeu? É um processo. Conhece um C Economic Case? Não, Edu, ninguém bom. conhece. Daí tu junta essa, como posso dizer, essa insatisfação de não entender por que droga é proibida, por que gente é proibido de fazer coisas, não sei o quê, com conhecimento teórico de economia, e tu vai começando a entender por que as pessoas fazem coisas. Isso foi quando? Começou em 2012, 3 anos. foi Caraca, até um 2015. tempo já, então. Inclusive foi quando eu comecei a comprar moeda digital, 2015, 2016. E então de lá pra cá eu já tenho um pensamento bem parecido do que eu sou hoje, entende? Hoje assim eu tenho mais críticas ao liberalismo em si, porque o movimento liberal aqui é meio que Uma seita. é meio que seita, é meio que cede muito pra política. Eu acho muito bobo, entendeu? Mas pra você, o liberalismo não tá ligado necessariamente com um movimento político. Defender a Não. liberdade, digamos assim. Ah, tá. Liberalismo tá literalmente com o ligado. movimento político, mas defender a liberdade, não. defender a liberdade individual, não. Pra mim, qualquer pessoa de qualquer lado, eu acho que elas acreditam em defender a liberdade. Entendi. Só que elas não sabem definir. Até porque é difícil definir. Vou fazer uma pergunta pra você então. Se alguém anda na rua hoje em dia com uma suástica no braço, o que na lei é proibido, você defenderia a sua pessoa ou você defenderia alguém que deu um soco nessa pessoa? Vamos analisar o fato, né? O tá fato é andando que ele com tá uma andando com uma suástica no braço. Eu caguei muito. Foda-se. Essa é a lógica. Mas agora, ele andar com uma suástica no braço significa que ele chega e dá um pisão em negro? Talvez. E se alguém dá um soco no cara que manda com a suástica? Se alguém dá um soco do nada, o fato dele dar um soco, quem deu o soco tá errado. Simplesmente. Será?
Agora você é nazista, então? Mas assim, Talvez, eu ia Que nem eu- falar, que eu ia nem eu falar tô que talvez falando. o cara do soco fosse eu, mas não chegaria a dar um soco numa Não. pessoa. isso aí é só papo de Twitter. Isso. Mas, por exemplo, esse cara que tá dando com a suástica no braço, ele, não sei, tem motivo dele pra fazer isso. Se Que é ele... levar soco. Não, que é tipo disseminar ódio, que é não gostar de imigrantes, negros, caralho. Pode ser que ele só não entenda aquilo que ele tá defendendo. Pode ser que eles. Enfim, isso é o de. Eu acho que é o menos, É. menos provável. Na Mas verdade, tá eu acho lá. que é o que mais acontece. Acho De que- verdade. Não, não de dá. verdade. Cara, quando você A para pessoa pra. não saber o que significa o símbolo do nazismo. Não, não é tudo que ela aquilo não, que ele não é que ela não representa. sabe o que significa o símbolo do nazismo. É porque facilmente é manipulado pra você acreditar naquilo que tem gente que acredita que até hoje o comunismo tem a ver com liberdade. Enquanto o pai do comunismo, o principal expoente sendo Marx, ele claramente prega contra a liberdade. Ele acha que o indivíduo não pode ter liberdade. Então, tipo, Além do que, se tu fazer uma analogia, é comum tu encontrar pessoas com camiseta do símbolo do comunismo. Que é basicamente. Sendo que o É comunismo bem matou análogo muito ao mais. do nazismo. A galera vai falar que não. E é normal. Vai É. falar que não, porque é, totalmente facilmente diferente. isso manipulado, pô. Porque comunismo é abraços e beijos, entendeu? Mesmo Ódio não é tendo, desejo, mesmo é não tendo sonho, nada é dizendo ternura. isso, nenhum embasamento teórico do comunismo falando isso. O Vitor falou que ele conheceu a gente na SFL. Quando é que você entrou na SFL? Só pra fechar isso. Ah, sim, tá. Conheci o Vitor na SFL quando eu entrei em 2019, Novembro de 2018. E conheci o Edwards na internet, que é um web Sem amizade. econômica- A sem gente fez um. sexo virtual. Isso, Ele era daí. minha namorada. Vocês são bem liberais mesmo. Você era Andréia 2333? Enfim, detalhes. Conheci o Edwards no site do Ideias Radicais. Não sabia que tinha grupo de liberdade aqui em Porto Velho. Aham. Quando eu pesquisei tinha o dele, que é o GPED, muito bom, tá ativo até hoje. Discussão de ideias. E o Danilo entrou de enxerido depois na SFL, 5 meses depois, só pra cagar o pau, cagar tudo. Acabou com tudo. É por isso que hoje nós odiamos o liberalismo. E É. você, Edwards, quando e como você começou a defender a liberdade? Cara, eu comecei a estudar um pouco da parte política partidária, que é a que vocês mais estão falando, lá pra 2012. Comecei a ler bastante sobre o assunto, só que uma coisa que me deixava um pouco incomodado era uma certa incoerência. Eu não sabia enxergar que tipo de incoerência era. Sabe identificar, Não sabia mas falar. sentia ela, Tinha, percebia. tinha alguma coisa errada, sabe? De tipo, por exemplo, uma coisa bem clara é qualquer um que falar vai perceber. Um lado defende a proibição de armas e outro defende a proibição de drogas. Só que tipo assim, eu via isso, mas por quê? Por que o problema, se eu tiver arma, eu vou ser um perigo para as pessoas ao redor? Agora, por que eu usar drogas, eu não sou um perigo para as pessoas ao redor? E o contrário. Ou vice-versa, tipo... Se eu tiver drogado, eu sou um perigo. e Se eu tiver armado, eu tô me defendendo. Isso me parecia incoerente, mas eu não sabia explicar o porquê quando chegou lá por volta de 2015 também, que eu comecei a estudar economia. Comecei a estudar muito economia e aí acabei entrando em economia austríaca, que inevitavelmente chegou à parte de liberdade mesmo. Aí eu entendi que grande parte do liberalismo não tem a ver com a política partidária que a gente faz aqui no Brasil. Na verdade, política não é só partido político, né? Política é todo tipo de ação do ser humano, é uma política na sociedade. Então, eu acho que todo ser humano deveria defender liberdade, apesar de que a gente não sabe o que é isso na prática. E eu hoje não gosto mais de ser rotulado como anarcocapitalista ou libertário, porque isso traz rótulos e isso é um problema. Tipo, se eu falo que eu sou ANCAP, apesar de me identificar com quase todas as ideias de um ANCAP, a pessoa tem uma imagem de mim na cabeça. Entendi. Ela tem as opiniões pré-formadas de pessoas que ela Mas conheceu você assim. não acha que isso é pra tudo? Sim. Por exemplo, uma pessoa de esquerda na nossa cabeça aqui é a X. Exatamente. É por isso que eu não gosto de Gosta definir isso, não sabe? gosta de rotular. Não gosto de me rotular. Não, eu sou eu gosto de defender a liberdade, porque isso, defender a liberdade pra mim, é algo um pouco mais objetivo e pra maioria Entendi. das pessoas vai ser igual. Não é uma coisa cara. só. Eu acho que tu defender a liberdade, tu pode partir do ponto de tentar ser lógico, tentar ser racional.
Tudo que a gente defende, eu acho que é baseado em lógica e racionalidade. Sim. Você pega uma verdade absoluta, como o direito à propriedade, vamos supor, que é um direito Então. defensável, digamos assim. É impossível porque para ser um direito precisa ser válido para todo mundo, em todo tempo e em todos os tempos. Isso aí dá pra eu te questionar, no caso, né? Dá para questionar. Mas propriedade física, corpo, é muito difícil É você verdade. criar motivo para não Aí desassociar. vai criar multiverso e a Então. gente entra em mecânica quântica. Aí baseado nisso, você cria verdades. Você não pode criar uma verdade que seja inconveniente com o que você tá falando. Mas de verdade, sabe o que hoje eu defendo liberdade? Só porque eu posso literalmente cuidar da minha vida. Tipo, a minha defesa da liberdade não implica em obrigar ninguém a fazer nada. É isso que eu acho a Era uma maior pergunta. beleza, sabe? De tipo, pra eu ter, por exemplo, quando um cara é comunista, implica que as outras pessoas têm que abrir mão de alguma coisa. Agora, se eu quero ser libertário, se eu quero viver no meu mundo livre, eu não dependo de mais ninguém, em tese. Eu não preciso obrigar o Danilo a me pagar nada, a fazer nada. Eu só... Aqui, ó, só não me bate. Eu vou seguir minha A vida única aqui. liberdade que eu defendo hoje em dia é a liberdade de contrato, que é pessoas fazendo contrato entre elas, só. Eu não defendo nenhum tipo de liberdade. Nem propriedade ou liberdade ou vida, eu acho que são direitos que podem ser retirados ou colocados em contratos. Então eu defendo contratos entre pessoas. E você, Danilo? Você não contou a sua. Até porque é irrelevante. Com todos os outros. Quando e como eu Danilo Germei, comecei a me atentar para a liberdade. Era verão. Você tem um objetivo. Eu vou ser bem objetivo. Eu nasci em 1994. Aí, Leôncio. É. Você é bem rápido. Pra Desde o mim início dos é tempos, como se fosse ontem, quando Sócrates. com Mas essa. não, começou mais ou menos. Eu não sei se vocês, antes de defender, de descobrir a liberdade, vocês tinham algum orientação política? Vocês eram de direita ou de esquerda ou era atípico Acho que para sim. vocês? Acho que sim. Eu era tipicamente de direita. Eu era Tipicamente de direita. tipicamente de esquerda. militarista. Tá. Eu poderia ser chamado Você, assim. Tipicamente de esquerda. Estamos de esquerda, tu. Eu vou dizer de esquerda pela questão social, que eu sempre defendi mais forte. Eu confesso que pra mim eu era esquerda porque não tinha como não concordar com as pautas de esquerda. Unir. É, exato. Na Unir, eu me formei numa federal. Então, né, lá as disputas de chapa do DC disputava quem era o mais esquerdo possível. Sim. Marighella, os nomes da chapa, né? Resistir é preciso, não sei o quê. Você, enfim, tava lá no meio daquela coisa toda. Só que com as eleições, as últimas eleições do Bolsonaro versus o Andrade, o Haddad, eu de fato comecei a me informar mais sobre o que era de direita e o que era esquerda. Eu comecei a ler os pensadores, comecei a ler quem é que defendia. Aliás, eu comecei a ler os intelectuais de esquerda e de direita. Os que apoiavam a ideia de Exato, fato, né? que tinha algum conteúdo para além de levantar cartaz, eu sou contra contra o fascismo. O cara era o formador de ideia, porque Exato. é esse que você tava lendo na fonte, né? Não que alguém que se sente feliz Só com aquilo. repostou lá, É. né? Aí, cara, me veio uma satisfação que eu não conseguia concordar com tudo de ambos os lados. Não com tudo, mas, por exemplo, sempre tinha alguma coisa faltando no sentido por que um defende arma, outro defende a legalização das drogas e por que não existe um bando de arrombado que defende os dois. Só que até então eu não fazia ideia que existia um mundo do libertarianismo, porque a minha angústia, que eu lembro bem na época, é que pra mim não tinha referências libertárias, eu não sabia quem era Mises, eu não sabia quem era Rothbard, eu não sabia quem era Rafael Lima, que acabou influenciando de fato pra eu entrar na SFL, pra conhecer todos vocês. E eu falei, cara, e agora? O que eu faço com esse rolê? Eu não identifico nada, é tanto que nas últimas eleições eu votei em branco, porque, tipo, eu não conseguia entrar na minha cabeça com alguma forma definida. Nazista. Nazi. Aí, teve uma dessas que eu caí num vídeo do Rafael Lima. Aí eu falei, peraí, isso aqui parece interessante. Ele começou a falar dos autores, eu comecei a ler. Aí, se eu não me engano, foi pelo site do Ideias Radicais também que eu achei a Sociedade, Alberto Campos.
Da Sociedade Alberto Campos, eu vi que tinha alguma coisa, era bem próximo àquela conferência estadual que teve. Sim. Que eu conheci o Rafael Lima lá de fato, e conheci a SFL, e entrei na SFL, só que eu fiz uma promessa pra mim. Eu vou entrar na SFL e eu quero realmente aprender sobre o libertarianismo, sobre liberdade. E aí foi aí, a partir desse momento, então em 2019, que eu realmente comecei a me considerava realmente um militante da liberdade. Com aquele fato, aí quando as pessoas me perguntavam se tem orientação política, eu me considero libertário. E o que é libertário? Eu respondi, é aquele que não consegue defender meia liberdade. É porque quando a gente olha no sentido mais conservador, mais à direita, eles defendem uma liberdade, mas tem um limite. Mas, é uma liberdade, mas E na esquerda também. Só que dentro do libertarianismo, a gente também tem várias camadas, tem vários tipos de liberalismo. sim. E nessa também há limites do que a gente defende de liberdade. Mas dentre todas, esquerda, direita e liberal, Danilo, pra mim fez mais sentido o cunho ideológico liberal, libertário. Né? Mais radical pro libertário do que o liberalismo clássico em si, que é mais voltado à política que a gente estava discutindo lá. Então foi a partir daí que eu entrei na CFL, aí conheci vocês, enfim, a gente teve todo um rolê dentro da CFL, criamos esse podcast e estamos aqui falando. Foi mais ou menos nesse contexto das últimas eleições que acendeu pra mim o rolê da liberdade. Próxima pergunta que eu quero fazer pra vocês é se defender a liberdade pra você hoje é uma necessidade, Edwards. Se é uma necessidade, É uma necessidade. Ca- Porque o nosso tempo tá... cara, hoje eu não vejo mais como não. Eu já fui um militante de ter que explicar pras pessoas, de achar Você que eu... entrava em discussão? Sim, muito. Eu achava que eu tinha, tipo assim, eu via, por exemplo, um professor, eu sou de Universidade Federal também, o professor tá lá fazendo uma lavagem cerebral falando que só existe um caminho, eu falava, pô, esses caras nunca vão ter uma outra visão, então eu tenho que ser esse cara que vai dar essa outra visão. Hoje, de verdade, eu só penso assim, cara, Bacana, né? cada um vive a sua vida e pronto. Eu só tenho que me preocupar comigo e minha família, só isso. Cara, eu ia falar isso mesmo. Tipo, não é mais uma necessidade. Hoje em dia, eu tento ver o lado da pessoa, tá ligado? Por que ela fala o que ela fala, defende o que ela fala? Deve ter os motivos dela, pô. Problema dela. Pra mim, o que importa é a minha vida e da minha família, tá ligado? E bola pra frente, pô. Eu ainda me sinto meio incomodado quando ouço Ainda gente se falar... incomoda? Ainda um pouco. Não, eu não Mas me hoje incomodo. eu me controlo bem mais pra tipo, cara, não, essa pessoa, ela não Eu tá calculo- querendo buscar a verdade. Esse é um grande problema. Ah. A maior parte das discussões que eu ouço hoje é Bolsonaro, Lula, aquela parada toda. E aí eu vejo que as pessoas não estão buscando uma verdade. Ela não tá querendo saber se o Bolsonaro realmente tá certo ou se ele tá Verdade, errado. Ou se verdade. tal pessoa tá certa ou tá errado. Ele só quer ela tá certa. Então não importa o que você falar, então, tipo, dane-se. Lula livre. E você, Ele tá Vitor? livre já. Já tá. E você, é uma necessidade pra tu? Definitivamente não. Mas já foi? Já foi. Já, Tipo, acho que como todo mundo Já. aqui já foi, Passamos. eu tinha que falar que eu defendia a liberdade. Acho que pra mim não, cara. Você nunca teve esse rolê? Nunca fiquei brigando de meter o bedelho, caralho. Entendi. É, Eu realmente fisicamente penso que é não. importante existir esse tipo de pessoa. De verdade, porque eu acho que tem um negócio na teoria política que chama janela de Overton, que é quando você começa a movimentar o discurso para determinado eixo. Ele é tipo assim, pensa que é uma... Como que seria um nome? Tipo, uma... Caixa. Não, Janela. é... Mosaico. Você tem um gráfico, faixas. Gráfico de coluna. O gráfico de liberdade econômica e Não, de não, ditadura. Meu Deus. Eixo Aquele cartesiano. Pensa que é Plano um... cartesiano. Uma, Tem um uma eixo faixa. X, o Y, Sabe Z. um máximo e um mínimo? Sei. Tá. É uma faixa e a janela de Overton é exatamente essa faixa. Quando você, por exemplo, puxa uma conversa extrema para um libertarianismo, não quer dizer que a sociedade vai se transformar libertária, mas Sim. você está puxando um pouco a média por um lado. Quando você começa a falar sobre um comunismo extremo, não é que o país vai se tornar comunista, mas você está puxando a média da conversa por um lado. Pra esquerda, Então, no eu caso. acho que é importante existir as pessoas... Por exemplo, eu tenho muitas críticas ao Rafael Lima, mas eu sempre quando eu penso nele, eu falo, mano,
ele é um cara muito sensacional em diversos aspectos de estar até hoje fazendo o que ele faz, aguentando o que ele aguenta. Verdade. Porque, tipo, é um saco. É um saco. É um saco. O tempo todo, Literalmente. todos os anos, voltando o mesmo assunto, o mesmo tema. Tal. Então, esse tipo de pessoa é importante. Pra janela de Overton tá ali a um certo ponto de que não seja prejudicial pra todo mundo. Sim. Mas eu não quero ser essa pessoa. É tipo isso. Concordo. Eu acho que é aquele famoso. Eu não acho que a gente não deveria fazer isso. Eu acho que eu não deveria fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu acho que tudo é um ciclo. Eu acho que tem gente que tá começando agora nesse ciclo de defender a liberdade. Tem gente como a gente que já tá nesse ciclo final de defender a liberdade, mas não se importar em falar pro mundo todo que eu defendo a liberdade. mano. Hoje eu consigo Sobe e enxergar deixa em que paz, é tá mais ligado? importante Sobe eu e deixa em mostrar a paz. liberdade para as pessoas, em como eu posso dar liberdade para minha família, uma liberdade de fato, sabe? Do que só explicar a teoria libertária. Só explicar para a pessoa que existe isso, que a lei derivada de Hofbard, de não sei o que lá. Não, explica como que você pode conseguir um trabalho legal, como você pode ter sua liberdade financeira, como você pode, se precisar, sair do país. Não, porque Isso é a prática, sabe? A ética argumentativa. Eu vi uma Meu frase de um Deus cara, de um do marqueteiro, céu. que ele tem um site chamado O Novo Mercado. Aí lá nesse Novo Mercado é tipo como se fosse um OLX. Você apresenta o seu trabalho, se alguém quer comprar e tal. Só que é pago, é assinado, né? Aí um cara colocou a frase assim: o Novo Mercado fez mais pelo libertarianismo do que o Paulo Cogos. E tipo, eu tive que concordar. Tem muito mais gente ali conseguindo fonte de renda, conseguindo sair da miséria, não dependendo de auxílio, não dependendo de ajuda de alguém. Isso é ser libertário de fato, você ter a sua liberdade. É o que a gente fala aqui, sabe? Tipo, não ser só uma liberdade de fala, não ser só uma liberdade de, eu defendo uma pauta, mas Paulo Cogos ou qualquer outro, é importante que tenha, sim, só que é só fala. Talvez sejam aquelas pessoas... Talvez inspire alguém. Eu acho que precisa, esse tipo de pessoa, por exemplo, todo mundo aqui chegou por conta do Rafael Lima. Então, precisa de um Rafael Lima ali. Mas eu acho que ele é só a primeira fase. O restante é a vida, né? Ele é o que abre a porta, né, pra Sim. todo mundo, né? Eu acho que ele vai continuar nisso por um bom tempo. Mas é basicamente, na minha opinião, pra terminar, o que eles falaram. Eu gosto de defender focadamente, atualmente, eu e minha família. Eu não acho que é necessário ficar voltando nesse negócio de defender a liberdade em Twitter e Instagram, Twitter e Facebook, porque eu acho que é perda de tempo. Acho que não vai agregar em nada pra mim e pra todo mundo. Você põe uma opinião lá. Nossa, olha só como ele defende a liberdade. Uau. Eu tenho a percepção, assim, de fato não é uma necessidade, porém eu vejo que eu consigo defender em situações pontuais. Eu sempre lembro da frase da Ayn Rand, me corrija se eu estiver errado, que a liberdade só perde por WO. Ela Sim, falou? foi ela que falou. Ou foi ela ou Não foi ela não, Quando foi eu tô numa aquela discussão, do... não sei quem falou. ela escreveu um livro sobre o Holocausto. Esqueci o nome dela. Enfim, Mas avança. ela falou? Foi essa mulher, mas não foi a Rand. A Arendt alguma coisa. Enfim. Enfim, Arendt. Arendt alguma coisa. A Dena, Ela fez um livro explicando Alguma coisa sobre a mais. coisa do mal. Mas enfim. Continuei. Não é aquela menina que fez a biografia dela? Não é. Não. Daquele filme, não é do filme, você tá pensando. É outra menina também. Eu acho que é a Dana Harriet, Anne Frank. algum nome assim. Já diferente. Não. Hannah Arendt. Hannah, Hannah Arendt, Hannah. isso. Um abraço. queremos você Queremos aqui. você. O Ok, livro foi dela ela é que falou? sensacional, foi ela que falou. Então, só pra citar certinho, a Hannah Arendt falou que a liberdade só perde por WO. Ou Faz seja, só sentido. quando ninguém defende a liberdade é que ela perde, correto? Então, quando há discussões sobre política, sobre qualquer coisa, que eu discordo da opinião que está colocada ali, que está sendo conversada, eu coloco a minha opinião libertária, defendendo a liberdade naquele ponto. Por exemplo, o que eu mais costumo fazer, até por conta do meio que eu estou inserido, é não defender o SUS. Porque a gente é ensinado em qualquer faculdade privada ou federal defender o SUS. A gente tem aulas sobre o SUS. E é normal, é o lugar que a gente vai trabalhar provavelmente no futuro, né? Porque a gente é formado para isso, para atender e viver o SUS. Só que eu não consigo defender o SUS, o modelo do SUS eu não consigo.
aí já vem todos os rótulos. Então você quer que pobre morre sem assistência. Começa, aí a gente tem que... faço um trabalho de desconstruir todo esse... Porque a galera que não defende o SUS, para quem defende, é considerado como uma espécie de fascismo. Um genocida, assim, que quer que todo mundo se foda, assim. Que foda-se, você não é a favor da saúde, você quer que todo mundo morram. É um argumento totalmente sentimental, nem passa pela lógica. E não é assim. Quem já parou pra ler e estudar os argumentos contrários à defesa do SUS, sabe mais ou menos do que a gente tá tentando conversar. Pode até abrir a conversa. Pode até não concordar, beleza. Mas sabe existe que você não quer isso. matar os pobres, tipo... Pelo que tem menos, gente que né? realmente acha isso, cara. Então eu me identifico no sentido dessas situações pontuais. Eu falei, é legal aí que vocês estão falando, mas olha isso aqui. Aí eu coloco lá e geralmente eu consigo ser uma pedrinha no sapato. É porque, tipo, tu não faz isso ativamente, né? As pessoas ficam curiosas Exato. por que tem um otário ali Sim. fazendo Não, mas é isso mesmo. medicina. Eu falei, vou falar aqui umas merda aqui. Mas eu acho, Realmente é assim, mas eu acho que isso que é importante, cara, a gente tirar a questão de defender a liberdade de algo mais abstrato. Eu acho que esse é um grande problema que todo liberal / ANCAP faz. É abstrato demais, liberdade. Cara, o que é liberdade? A pessoa, no dia a dia, ela tá preocupada com o trabalho dela e em conseguir dinheiro pra família dela. Tipo, ela não liga como que é a ética Ela não consegue libertária. parar pra pensar. Mas Ela já- não tem tempo. Já parou pra pensar do outro lado? Também é Que essas pessoas que estão seguindo o dinheiro estão fazendo coisas ruins por causa do capitalismo? Isso não é liberdade, entendeu? Defender liberdade necessariamente é defender o capitalismo? Hoje eu diria que não. Mas eu acredito que sim, mas eu conheço pessoas que não. Eu acho que se tu... Ficou confuso, né? Ficou. É que na verdade, tipo assim, eu sei de outras vertentes que defendem um libertarianismo sem ser capitalismo. Entendi. Mas é mais um aspecto econômico do que realmente... Que o capitalismo é só um sistema econômico. Existe forma de você viver vilas sem Há ser um vários capitalismo. tipos de capitalismo? Não vários tipos de capitalismo, mas vários tipos de sistemas econômicos. Não. Bah. Tá, ok. Por exemplo, socialismo é uma forma de economia, Sim, é um sistema econômico. assim como o capitalismo. Exato. Só que existe vários tipos de socialismo. Cara, sim. Querendo ou não, na Tem história... a galera que No livro de história tem, pô. Como que é a galera que é ligado Não, a... social-democracia não é um socialismo, é capitalismo. Não, que é sócio... Com o sistema econômico, são coisas diferentes. O capitalismo só existe um, só que ele vai variar de acordo com Modelo o governo. O modelo de governo e o modelo de Estado. Exatamente. Pode ser diferente numa república parlamentarista, pode ser diferente numa república O pessoal gosta de falar da Suécia, por exemplo, só que é capitalismo. O modelo econômico, que é um só, com como ele é aplicado Mas- em algumas leis do país. Mas existem outros sistemas econômicos além de socialismo e capitalismo. Mas, Danilo, assim, saindo do sistema econômico capitalismo, pra defender a liberdade, tu querendo ou não, sendo um ser humano, tu necessariamente precisa ser capitalista na cerne da palavra. Uma pessoa que faz trocas voluntárias, entendeu? Sim. Porque ninguém sabe o que é capitalismo. Então, é porque uma Capitalismo vez a gente até comentou Igual que dinheiro malvado. o capitalismo entra na mesma história do comunismo. O comunismo nunca foi de fato implantado real oficial. O capitalismo também não. Então. Tu começa Se a for falar pensar desse jeito. Só que depende Se for pensar do tema, nisso. a significância pra Sim. cada um. Por exemplo, um dia desses eu vi uma postagem, não sei nem se vocês ouviram, não. Eu Mas vi fala uma... no microfone que você fala longe, fica ruim no áudio. Aí não dá pra... Mas é que daí não então dá... você não fala. Nossa. Vem cá, vem cá. Que vacilão. Na moral, Fala aí. Essa ameaça não deu você ia certo. pegar pelo cabelo e falar assim. Não, é que eu vi uma postagem um dia desses que era bem assim. Comunismo não é sobre. Eu não vou falar exatamente o que era, né? Nem falar a pessoa, mas comunismo não é por X coisa. Comunismo é sobre Y coisa. Então a pessoa passou a definir o comunismo de acordo com o que ela acha que é o correto, que é o que deveria ser. E às vezes a pessoa está totalmente bem intencionada,
É o que eu acredito. Ela tá bem intencionada, ela deseja o bem para outras pessoas. A maioria das pessoas é assim, pessoas, inclusive. assim como a própria dela, né? E era uma coisa bem legal, uma coisa bacana. Tipo assim, eu lembrei exatamente o que era o exemplo. Era sobre silicone. Ah, eu lembro dessa. Era sobre silicone. Gosto de E aí a moça falou que comunismo era sobre... Todo mundo poder não era ter silicone. sobre ela ter silicone, enfim, alguma coisa Gastar assim. dinheiro com Gastar silicone. dinheiro com silicone. Era todo mundo poder ter acesso ao silicone. É que nem... Enfim, mas aí uma pessoa que eu conheço compartilhou e colocou os pensamentos dela corroborando essa ideia e explicando que a ideia de comunismo está deturpada, porque na verdade o comunismo é sobre todas as pessoas terem um acesso à prosperidade, não sei o quê. E eu fiquei assim, cara, muito bacana o seu pensamento de que todos deveriam ter acesso à prosperidade, mas isso é o que você quer que seja, isso é o que você acha que é, e é enorme a quantidade de pessoas que bem intencionadas, e pelo menos eu acredito que a maioria delas bem intencionadas, retrata comunismo, retrata capitalismo da forma que ela acha que é. Às vezes até capitalismo como o malvadão dinheiro, corporativismo, e só porque é o que ela acha ou porque ela quer acreditar. Aí não tem como você discutir, chegar pra tu, Edwards, e falar assim... Isso tá errado. Capitalismo, eu não posso ser capitalista porque é ruim. Porque é o que eu tô achando que é. E é muito difícil você debater porque cada um pensa uma coisa que tem. Eu acho que já fez um episódio... A gente já fez um episódio falando sobre isso, sobre a questão de semântica, né? Definições. Verdade. Cada um tem um... Verdade. Foi semântica, né? Foi. Cada um tem um significado para determinadas palavras, mas palavras têm significados corretos. E significado correto são definições exatas para você ter uma conversa, no mínimo, que os dois entendam o que se está falando. E as pessoas definem coisas diferentes. O caso de comunismo e capitalismo é totalmente... É isso que a Melissa acabou de falar. Eu lembro que uma vez a gente estava viajando pro Peru e eu era o único imbecil que não era de esquerda, é claro. E dentro do carro que a gente estava indo. Aí uma pessoa que estava no banco de trás falou que o comunismo era tipo ninguém ter nada, morrer de fome. Que eu tinha falado, não, no comunismo as pessoas morrem de fome. Vermelho me dá fome. A cor vermelha me desperta fome. Aí eu falei assim, mas o comunismo não é sobre ninguém ter nada, mas é todo mundo ter direito de ter um iPhone, é todo mundo poder ter um iPhone. Aí eu falei, bacana, fera. Mas aí, quem é que vai pagar, quem é que vai produzir, cara, quem é que vai pagar a pessoa que vai produzir o iPhone, os recursos para produzir o iPhone, porque isso tem um custo. E o custo que chega pra gente no Brasil é um absurdo. É um custo. Como é que você vai garantir que todas as pessoas tenham esse dinheiro para comprar o iPhone? Mas aí tu já tá errado. Isso e outra, o negócio é limitado, tem uma hora que vai acabar a quantidade de iPhones que poderão ser produzidos. Mas que tu já tá pensando no sentido de custo e dinheiro, entendeu? Aí, No isso é a comunismo- Soma zero Isso que é não a faz sua sentido, né? mentalidade capitalista. No comunismo Agora deixa não eu fazer tem uma isso. pergunta pra vocês, porque a gente fugiu totalmente do tema. Não, e Só pra eu gente ia acabar, voltar só pra aqui. gente acabar. Vai. Eu não O que cheguei a que- responder, valeu. Desculpa, fala então. A pergunta é, o que mesmo se libertário tem que ser ou defende o... É uma capitalismo. necessidade você defender a liberdade. Não. Se o capitalista tem que defender... É a terceira pergunta, meu cara. Tá. Certo. A pergunta que eu fiz posteriormente é se defender a liberdade necessariamente está ligado a defender o capitalismo. Não. Eu acho que defender a liberdade é uma coisa e ia defender falar o não, ia capitalismo é outra... É outra coisa. Se você é capitalista, eu acho que, logicamente, você vira um defensor da liberdade. Isso Se que é você de defende o esquerda e capitalismo defende por capitalismo, si. né? Mas você ser um defensor da liberdade não necessariamente você defender um modelo econômico. A porque prova disso são é que tipo, é vários- possível você, de livre e espontânea vontade, formar uma comunidade comunista e todo mundo dividir ali. Não é capitalismo. Mas todo mundo tá livre ali, porque quer, entende? Então não é necessário. Agora só pra perguntar, o que é defender liberdade pra vocês? O que é a liberdade pra vocês, de verdade? Que a gente falou sobre que a gente defende liberdade, não li. Que a gente não li não. Que a gente defende o que a gente falou de liberdade, mas o que é A liberdade? minha pergunta era, qual tipo de liberdade você defende? Que tipo de liberdade? Vai, Vitor, você Cara. que falou pouco. Tá.
Existem vários tipos de liberdade, eu diria, porém todos voltam a um ponto só, que é a liberdade em si. Tem a liberdade emocional, a liberdade física, a liberdade financeira. Agora, você jogar isso pra mim, na minha cara, pra eu definir o que é liberdade, Chamar de cachorro. é que nem você querer que eu defina quem eu sou. Ah, lembra do episódio da menina Não, Eu Luana? acho muito difícil. Porque liberdade pra mim não é uma questão que eu consigo explicar o que é, mas eu consigo executar pra mim. Entendi. Tipo, por exemplo, pra mim, bem simples, pra mim, eu tomar um café da manhã na minha casa, pra mim já é liberdade. Por exemplo, porque eu quero, eu fiz, eu comprei, não sei, alguma coisa, pra mim já é liberdade. Eu tô fazendo o que eu quero, basicamente. Entendi. Então, liberdade são várias camadas, entende? Desde a questão de você poder acordar numa hora Vários específica ângulos. e fazer o que você de fato queira, do que você ser presidente de uma empresa multimilionária e fazer o que você gosta, vamos supor assim. Liberdade é algo muito complexo de definir um termo É só. porque talvez a confusão é que liberdade é aquilo você possa fazer o que você quiser. E sem barrar os outros. Também, mas não é assim, porque como você falou, a liberdade é poder acordar de manhã e tomar um café da manhã que eu quero. Você enxerga nisso a liberdade. Porque, no meu ponto de vista, isso me define como liberdade. Porém, liberdade tem várias definições, eu acho. A questão básica é: você não pode fazer aquilo que você não quer com os outros. Você Regra pode de fazer o ouro. que você quer com você, mas não com os outros. Parece que é fácil você criar uma outra resposta pra isso, no sentido de que você pode acabar com a minha teoria, mas eu acho que a minha teoria funciona muito bem. Vou aproveitar e juntar as perguntas. Como é que você vive a liberdade? Como é que eu vivo a liberdade? Diariamente. Quais são as situações que fala, pô, aqui com o que eu penso sobre liberdade eu resolveria assim? Situações do cotidiano. Situações do cotidiano. Cara, que complicado. Posso Mas te dar um eu- exemplo. Ah, Um exemplo que eu realmente não faço sentido na minha cabeça porque as pessoas gostam da fofoca, de falar da vida dos outros. Isso pra mim é tão desnecessário e tão entediante que, putz, eu falei, cara, a vida é do coleguinha lá. E aí, tipo, cara, o que você tem a ver com a vida do outro fulano? Cara, deixa fulano fazer o que quiser, deixa se ela quer sair, se ela não estuda, se ela deixa de estudar. O problema é do fulano, cara, não é teu. eu acho isso muito suado. Mas eu acho que também. as pessoas fofocam já é um bagulho mais psicológico, tá ligado? De Cara, mas interação é sempre humana. no julgamento, Sim, intrometendo com na certeza. vida Mas é alheia. coisa de interação humana, tá ligado? Ah, cara, mas isso... Se tu não gosta é porque Cara, tu realmente transcendeu o bagulho. A liberdade é pra mim. Então, assim como eu de fato não fofoco sobre os outros, eu também não julgo. Isso é um ponto interessante sobre liberdade. Eu não tenho habilidade de julgar os outros. Independente É do que verdade. eles façam, eu não consigo julgar alguém. É verdade. Ah, hoje eu usei cocaína aqui. Cara, por algum Foda-se. motivo, eu não consigo julgar isso. Eu tento sempre entender o Tudo bem, porquê. É. Entender o porquê. Ah, não sei o que, Mas matei é. uma pessoa. Ah, eu gosto de tomar Por quê? café com açúcar. Eu não julgo. Eu Então, julgo. Não importa. Café é ao limite. Eu Por favor, tenho né, Essa gente? liberdade vem até um ponto, é bem alto, mas É que nem café com humildade, açúcar né? eu faço. Humildade, pô, sou humilde, mas tem um limite, né? Com Se você, certeza. André. Cara, eu acho que liberdade, no meu caso, tem muitas definições, claro, mas é tipo você fazer o que você quer no tempo que você quer. E até certo ponto na vida, do jeito que a gente vive, no sistema que a gente vive, você não é livre 100%. Você sempre tem que fazer algo que você não quer, porque tu precisa de tal recurso, e quem é inteligente e sabe cuidar dos seus recursos, poupa um pouco pra poder no futuro viver a liberdade em si, per si, né? Eu acho que eu tenho essa opinião pra mim. Por exemplo, a gente arranja emprego que a gente não quer, e os caralho, tem toda a questão social de que tu compra coisa que tu não precisa pra mostrar pros outros. Tem um consumismo, tá ligado? É muito confundido o capitalismo com o consumismo. Mas eu acho que são duas coisas diferentes, tá ligado? E muitas pessoas, elas não são livres até certo ponto. Algumas conseguem ser, outras nem tanto, e muitas pessoas cagaram pra isso. Aceitam como a vida é e foda-se, tá ligado? Vivem na não liberdade.
não vou fazer isso porque a lei proíbe e foda-se, porque a vida é assim, tá ligado? Ah, se tá na lei. Cara, liberdade pra mim tá muito mais relacionado com não ter ninguém te proibindo do que realmente você poder fazer alguma coisa. Tipo assim, o que é liberdade pra mim não é eu... Calma aí que eu travei, deixa eu só pensar aqui. No seu tempo, Edu, sem pressão. Pô, ele ouviu Mas- a voz da mulher dele. Aí deu uma travada. Isso não é liberdade, hein, cara? Não, eu sou livre. Pressionado, Eu pressionado. sou liberdade, eu sou livre, mas veja bem que minha esposa chegou, então eu não sou tão livre Não assim. pode falar tudo, hein? Mas liberal. Não pode falar tudo que tu pensa. Liberal.gov. Não, eu sou liberal, mas em casa vive o comunismo full. Mas, enfim, eu tava falando de possibilidade. Tipo assim, a gente sempre acaba chegando quando vai falar de liberdade nessa questão. Ah, mas você defende liberdade, mas alguém que nasce pobre não tem liberdade pra assistir um filme e ir ao cinema, não tem liberdade pra ter um emprego que gosta de fato. Mas liberdade pra mim não tá relacionado a capacidade de ter coisas ou de comprar coisas, Fazer mas as é coisas. fazer coisas, mas é a capacidade de ninguém me proibir de fazer aquilo. A questão é, eu sou proibido de hoje ter uma Ferrari? Não, ninguém me proíbe. Show. Agora, eu tenho capacidade de hoje de comprar uma Ferrari? Não tenho, mas isso não me priva a liberdade. Eu posso arrumar um jeito pra conseguir. Até porque senão a gente entra em algumas coisas que de fato a gente nunca vai ser livre. Tipo, nossa, a minha natureza humana não permite que eu fique sem respirar. Então eu não sou livre, porque eu gostaria de ficar sem respirar. Não, existem algumas coisas que são incapazes e é da natureza humana, pronto, acabou. Agora, pra mim, liberdade é isso. Ninguém te proibir de fazer alguma coisa. Que nem roupa, A né? questão não é quem vai deixar eu fazer, é quem vai me proibir. Exatamente. Me impedir. Faz sentido. Se você tem que pedir permissão pra fazer alguma coisa, tem alguma coisa errada. Você não é livre, de Eu acho fato. engraçado o negócio de usar roupa, porque de fato é uma questão que tem uma lei pra isso, mas virou uma questão natural pra gente. Ninguém pensa em não sair de casa com roupa. Eu vou sair Você- pelado, né? Tipo, E você é livre pra fazer isso? Não, tecnicamente não, não por é. lei. Você é proibido. Mas vamos supor que não tivesse a lei. Ainda assim você não sairia sem roupa, entende? Então é uma coisa que você fica na sua cabeça, você sente que é livre, naturalmente, ao ser obrigado a usar roupa. Exceto num lugar lá dos Estados Unidos que eles têm uma vila naked view lá, que a galera, literalmente, o rolê é não usar. Mas aí eu não sou livre pra Lá usar é roupa. regra, lá inclusive se você usar roupa você é expulso. É o inverso. Tu nunca é livre, tá ligado? Você, Não existe um mundo livre. Você escolheu estar lá. Ao escolher estar lá, você tem que verdade. andar pelado. É verdade. Então não enche o meu saco É se verdade. você quiser colocar uma roupa. Vocês acham que a gente alcança a liberdade que vocês defendem? Não, Não, mundialmente, impossível. Eu enxergo como ter uma postura libertária, liberal, pra mim é como se tiver... Ai, o Armins... É pelo menos ter a oportunidade de ser contrário do que está sendo posto de cima pra baixo. Ah, o próximo presidente do Brasil vai ser um liberal? Foda-se, não Não. vai ser. Mas vai ter pelo menos a minha pessoa discordando daquilo que ele está tentando empurrar. Indo na contramão de quem é a favor de uma liberdade falsa. E na contramão de quem defende um conservadorismo imbecil. Também igualmente como uma forma de esquerda imbecil. Que, assim, a gente diverge da direita e da esquerda, mas eu não acredito que é total pejorativo e as pessoas que defendem a direita e a esquerda, que elas estão... aquilo que tu falou, bem quando a gente começou a se conhecer, que a motivação das pessoas não é ruim. As pessoas não defendem a esquerda ou a direita por ter uma motivação ruim. Não é isso que acontece. No fundo, todo mundo quer dormir pensando que tá salvando o planeta. Exato, de maneiras diferentes que a gente divirja, né? E pra mim, a postura liberal, pra defender a liberdade hoje, eu enxergo assim. Eu, pelo menos, vou ser um ponto diferente daquilo que sempre tem, que sempre estava aí. Então, pra mim, é mais ou menos essa possibilidade. Senhores, pra finalizar, fala Acho que- aí. Tu não falou? Não, eu falei. Pra finalizar, eu ia concordar contigo. Tipo, faz o que tu quer, Só me enche a só não bola. me enche o saco. Exato. Pra finalizar, fala um autor da liberdade
E só. Fala assim, pessoas leiam isso. Esse autor. E passa. Eu acho que o Rothbard é melhor. Rothbard. É. Ok. Você, Daniel Fraga. os vídeos dele. Ele tem alguma obra? Não, né? Não. Então os vídeos do Daniel Fraga. Você, meu Mises. Cara, hoje o que mais se pareceria com o que eu acredito de liberdade seria o Peter Jordan. Não porque realmente ele defende a liberdade teórica e tal, mas mais pelo conceito que ele fala de tipo, cara, as pessoas querem mudar o mundo, mas não arrumam a própria cama, sabe? Entendi. Tipo, Aham. e aí tipo, todo mundo a gente tá falando de liberdade aqui, mas tipo, o cara não sabe nem como melhorar a vida dele, não tem um dinheiro suficiente, não tem uma habilidade suficiente pra se ele precisar sair fugindo daqui e ir pra algum outro país que seja um pouco mais livre, tipo, que tipo de não sabe nem o que acontece na vida é, dele. o cara não quer sabe nem resolver com controlar, sei lá, abrir uma conta bancária e quer falar de liberdade, tipo, mano, desculpa, você não é livre, você é só mais um otário que fala na É internet. que nem aquele cara que dá dica de como investir, sendo que ele mesmo nunca investiu. Tipo, Entendi. Eu, assim, um dos textos que realmente me abriu o coração para a liberdade é do francês do século XVI, o Etienne de la Boétie. O nome do texto é O Discurso da Servidão Voluntária. Para mim ali tá, cara, toda a crítica do Estado, toda a crítica, enfim, de como os governantes, na época ele cita os reis, e que exerce uma dominância, e hoje são os nossos governadores que atrapalham a nossa vida, e desde lá tem uma crítica muito boa em relação a esse sistema. Certo? Por que as pessoas se submetem, né, cara? Outro episódio. Então é por isso que o título Discurso da Servidão Voluntária não é imposta, não é obrigatória, servidão voluntária. Por que as pessoas decidem? acho que o próximo financiar o episódio a Estado? gente podia falar algo nessa mesma pegada, assim, mais de raciocínio do porquê que a gente... Uma coisa do Garchagen lá? Não foi? Sim, não, mas não algo assim, mas algo um pouco mais do que a gente pensa, não muito pautado em um livro, em alguma coisa assim, sabe? Tipo um pensamento nosso de tipo, cara, A por gente que as pode pessoas ler são esse assim? texto, a gente pode ler esse texto e discutir ele. Então, é curto. então próximo episódio vai ser isso. Por que Spoilers, que as pessoas então. são gado? Elas são De verdade, voluntariamente. Inevitavelmente a gente é gado de alguma coisa, de verdade. alguma ideia. Não Por só quê? política, né? Por Tudo. quê? Vamos trazer uma psicóloga. Brincadeira, dá tchau. Tchau, galera. Bom dia. Fala Tchau, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Tchau, pessoal. Boa madrugada. Você acabou de escutar mais um episódio do Ei, Pra Ser... me sigam no Instagram, @euedwardsmiranda e Economiquez no YouTube. Você acabou de escutar mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Eu sou o Danilo Jeremia e tchau, até a próxima. Beijinho pra vocês tudo.